Graça e paz, igreja. Estamos aqui para fazermos juntos o nosso devocional de Páscoa, né? Para que a gente se prepare para viver essa Páscoa que é no ano cujo tema é Desatando Líderes em Cada Território. Eu imagino que você, assim como eu, deseja viver o desatar na nossa vida, né? Na sua vida, eu na minha vida, nas áreas que a gente precisa dele. Né? E esse tema, ele vem logo depois do ano em que a gente viveu o tema de se movendo no poder do Espírito. E eu quero compartilhar com você algo sobre isso que eu creio que Deus quer falar conosco em João capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro, né? Eu não vou ler a passagem, porque senão eu demoraria todo o tempo do vídeo lendo, provavelmente, mas nessa leitura, nessa passagem, em João 11, acontece a ressurreição de Lázaro. Jesus é avisado que Lázaro está doente e ele se demora ainda um tempo no local onde ele está até se dirigir a Betânia, que é onde Lázaro vivia. E quando ele vai, Lázaro já está morto há 4 dias e ele manda remover a pedra para que Lázaro saia, né? E o que eu quero falar sobre essa passagem? Eu quero fazer uma leitura profética. Você sabe, eu imagino, que nós podemos ler de diferentes maneiras a palavra, né? A gente pode ler sob uma perspectiva histórica, a gente pode ler com a perspectiva de estudo. Então, por exemplo, com a perspectiva histórica, a gente vai ver o que aconteceu ali naquele determinado período de tempo, enfim, fazendo correlações com outras coisas que estavam acontecendo na mesma época. Com uma perspectiva, esqueci qual foi a outra que eu tinha falado, mas a gente pode ler a palavra com perspectiva de estudo, então a gente vai pesquisar cada detalhe, se aprofundar no que a letra da palavra diz, e a gente pode fazer, entre outras formas, e a gente pode fazer uma leitura profética da passagem que a gente vai se deter. E é essa leitura que eu quero fazer sobre nessa passagem de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Então, nessa leitura profética, uma leitura que a gente pode fazer nessa direção é ver que toda vez que a palavra fala sobre homens, ela está se referindo ao espírito. E quando ela fala de mulheres, ela está se referindo à alma, né? Então é sob essa perspectiva que a gente vai ler, como Lázaro representando o espírito e as irmãs de Lázaro representando a alma. E eu vou fazer um resumão aqui por causa do tempo do vídeo, tá? Que não tem a proposta de ser um vídeo longo. Então a gente vê que no verso 11, Jesus fala para os discípulos assim: meu amigo Lázaro dorme, mas eu vou lá despertá-lo. Então isso quer dizer o quê? Na nossa leitura, que o espírito está dormindo. E quando o espírito está dormindo, não é possível fazer movimentos no espírito, né? Então o espírito está dormindo, mas Jesus diz que vai lá despertá-lo desse sono. Então, é importante também, eu acho, eu fazer uma diferença entre espírito com letra maiúscula e espírito com letra minúscula. O espírito, quando na Bíblia fala espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. E espírito com letra minúscula é o nosso espírito, né? Porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, o espírito do ser humano, ele tem essa comunicação com Deus, ele é o responsável por se comunicar com o mundo espiritual e ele nos foi dado por Deus. Nós somos espírito. E o nosso espírito, com letra minúscula, se comunica com o espírito, com letra maiúscula do Senhor. A nossa alma, ela é a parte dos nossos sentimentos e emoções. É a parte que nos faz interpretar o mundo e usufruir do mundo, né? É na nossa alma que estão as nossas dores e alegrias, os nossos traumas e maiores realizações. É na alma que a gente sente as coisas, né? Tudo que você sente é na alma, né? Assim, de emoção, que eu quero dizer. Porque o corpo, você também sente coisas no corpo. E o corpo, ele é aquilo que se comunica com o mundo físico. Então, na alma, a alma, ela tá entre o corpo e o espírito, num certo sentido, porque ela tanto tem o toque do espírito, ela recebe o toque do espírito,
mas ela se comunica também com o corpo. Em que sentido? Por exemplo, quando uma alma está muito doente, isso pode se manifestar no corpo, com nódulos, com doenças psicossomáticas, né? Então, só uma visão geral, assim, disso para a gente compreender melhor o que eu quero falar aqui. Então, o espírito, ele está se comunicando com Deus. Então, nessa passagem diz que o espírito está dormindo. E o nosso espírito, o que Jesus ele vem fazer? Ele vem despertar o nosso espírito e curar a nossa alma, e curar com a salvação a nossa alma, né? O nosso espírito ele pode estar dormindo ou acordado. E ali, no caso, é o espírito que está dormindo. Mas Jesus diz: eu vou lá despertá-lo. E quando Jesus vai, o que acontece com a alma? O que a alma está vivendo nesse momento? A alma está sendo consolada pela religião. A alma está ali no verso 19, Marta e Maria estão ali sendo consoladas pelos judeus, né? Então ela está sendo consolada, a alma ali, nesse contexto, nessa passagem. E em que isso fala conosco? A alma sendo consolada em que sentido? Muitas vezes a nossa alma está com dores, está com traumas, está com coisas da alma, e nós não estamos na cura, nós estamos no consolo. A alma precisa ser curada e não consolada. E muitas vezes nós, pelo conforto da alma mesmo, nós vamos buscar o consolo dela. Palavras que trazem um alívio, mas não trazem cura. E para que o espírito tenha liberdade para se mover, a alma precisa estar no lugar dela. E ela precisa estar curada. Uma alma curada traz liberdade, traz espaço para que o nosso espírito se expanda no Espírito do Senhor. Então, a alma nessa passagem, ela está ali sendo consolada. Mas Jesus, o espírito está dormindo, a alma está sendo consolada. Só que Deus nos chamou para viver no poder do Espírito, para se mover no poder do Espírito e não se mover na alma, se mover no Espírito. Se o nosso espírito está, se a nossa alma está ali sendo consolada com palavras de consolo, com palavras que trazem uma paz, que trazem um alívio, mas não trazem cura. E por que é importante essa diferença? Porque às vezes a gente confunde as duas coisas. Eu tive um alívio, então é isso que... Não é isso que Deus quer. Deus quer a cura. E a cura, ela nem sempre é confortável. Na verdade, na maioria das vezes não é confortável. A cura, ela envolve confronto. Ela envolve olhar para a dor. Ela envolve, inclusive, sentir a dor. E muitas vezes a gente está querendo o consolo. Que alguém venha, passe mão na nossa cabeça e diga: nossa, minha irmã, eu entendo. E o propósito não é esse. O propósito é que a dor saia, para que o espírito se mova. E quando Marta e Maria vê que Jesus está chegando, elas vão ao encontro dele e Jesus diz para Marta que ela verá a glória de Deus. E é isso que nós queremos, ver a glória de Deus, porque é isso que significa se mover no poder do Espírito. E Marta diz que Jesus manda remover a pedra. E Marta fala que não, Jesus, vai feder. Já tem 4 dias e cheira mal. Então, a alma, ela não quer olhar muito para as coisas que vão cheirar mal, percebe? Ela não quer. Ela quer que fique ali, que é melhor o consolo. Mas, para que a gente viva esse mover do Espírito, é necessário que a gente tenha coragem de permitir que a pedra seja removida. De permitir que aquilo que não é tão bonito, que não é tão cheiroso, que não é tão agradável, venha à tona. E é isso que Marta permite, né? Então a pedra é removida e vem o morto para fora. É o que a passagem diz lá no verso 44. No verso 41, a pedra é removida e no verso 44, o morto vem para fora, ainda atado. E aí Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. E eu vejo Deus falando conosco, o Ministério Moriá, nessa passagem. Por quê? Porque nós queremos viver esse desatar. Essa é a palavra de Deus para esse ano. E Deus quer que a gente viva esse desatar. Mas, para a gente viver esse desatar, é necessário se mover no Espírito. O Espírito precisa estar desperto.
porque é no espírito que nós vamos nos mover. Então, esse desatar é para um espírito que está desperto. Um espírito que está dormindo não pode viver esse desatar, porque o que Deus quer fazer conosco é algo espiritual e não carnal. O Deus quer nos mover no espírito, porque Jesus Cristo morreu para que nós tenhamos vida no espírito. E muitas vezes nós estamos vivendo o evangelho buscando uma vida na alma, na carne, não carnal no sentido de pecaminoso, mas na carne, naquilo que é humano, naquilo que está no nosso controle, naquilo que a nossa mente concebe. Mas o Espírito, ele ultrapassa todas essas barreiras. E essa passagem ela é muito clara conosco. Por quê? Porque nós queremos viver esse ano um desatar. Líderes desatados. Entenda líder como discípulos desatados em diferentes territórios. No seu trabalho, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério. Desatados. Mas para estarmos desatados como Deus quer, nós precisamos estar com o espírito desperto. E para estar com o espírito desperto, é necessário que a pedra seja removida. E minha pergunta para você nesse primeiro devocional de Páscoa, de preparação para viver o que Deus tem pra gente é: que pedra você precisa remover da sua vida? O que você não está permitindo que venha para fora? O que por medo de cheirar mal, você tem impedido que tem impedido que venha à tona para ser curado? Porque Deus quer sim que você seja desatado. Deus quer sim que o Ministério Moriá seja desatado, vive esse desatar. Mas para viver esse desatar, precisamos permitir que a pedra seja removida para que o espírito esteja desperto. Amém?